mais uma vez, aqui nós vamos mostrar para vocês um exemplo de como dividir um quadro, ok? Esse quadro aqui, ele foge um pouquinho daquele padrão que a gente estava falando, porque esse quadro, ele tem aqui na altura 1,20 m. Então ele é 1,20 m por 3 metros de comprimento, ok? Então eu falei para vocês que geralmente ele tem em torno de 1 metro. Mas aí como que nós faríamos para dividir esse quadro? Ele vai fugir um pouquinho daquela lógica em termos de quantitativo, né, de razão, de 1 para 1,6. Mas a divisão, pelo menos em 3 partes, ela tem que acontecer. Ou seja, você tem que ter uma parte aqui do lado esquerdo, né, do quadro, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu não vou colocar os 50 centímetros, vai ficar em torno de 40 ou 45 centímetros, que é o equivalente a 2 palmos. Então veja só o que eu vou medir a partir aqui do canto, 2 palmos, olha, 1, 2, e vou fazer aqui mais ou menos a primeira divisão do quadro, ok? Então essa primeira divisão aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, está um pouco clarinho, mas é onde vai se colocar as observações com relação ao que vai ser trabalhado na aula, né? Qual é a disciplina, qual é o nome do professor, okay? Qual é a data, o conteúdo que vai ser trabalhado. Já nesse outro extremo aqui do quadro, do lado direito, a gente deixa também algo em torno de 2 palmos, né? Então, 1, 2, ok? Essa parte aqui agora é a parte onde vocês vão deixar para fazer as suas anotações, cálculos ou observações, ok? E agora sobrou a parte central. A parte central nós vamos dividi-la em 2. Então está aqui o centro do quadro, okay? Então está dividido aqui em 2. Então o quadro foi dividido em 4 partes. A primeira parte lá, com 2 palmos de comprimento, não é isso, de largura, para colocar a identificação da turma, né? Identificação da turma, da disciplina, nome do professor, tema da aula, mais um esqueminha do que vai ser trabalhado na aula, mais 50 centímetros, aproximadamente 50 centímetros. Eu coloquei 2 palmos, a minha medida de palmo dá 2 palmos, dá em torno de 45 centímetros mais ou menos, ok? Do lado direito, certo? Para colocar observações. E agora ficou essa parte aqui central, ok? Essa parte central eu vou colocar aqui a trena para mostrar para vocês quanto ficou o valor, ok? Então vão ficar 2 retângulos, ok? De cerca de 1 metro, ok? Por 1,20 m. Então veja que o retângulo ele ficou agora na vertical, ok? Então tem 1 metro de largura por 1,20 m de comprimento. Ok, pessoal? Então nem sempre vocês conseguem fazer aquela divisão bonitinha como eu mostrei lá. Então se você tiver um quadro legal, por exemplo, se esse quadro tivesse 4 metros, então eu ganharia mais 50 centímetros. Então eu teria 1,50 por 1,20 m, então ficaria mais largo do que alto, né? Maior o comprimento do que a altura. Certo? Então não existe uma regra para você fazer a divisão, apenas uma estrutura, e a estrutura é uma divisão do lado esquerdo do quadro, né? Que aqui está no meu lado direito, né? Quando a gente inverte o lado esquerdo do quadro, mais uma outra parte do extremo lado direito, e divide a parte central em uma ou 2 partes, ok? Ah, professor, e nesse quadro, como eu fiz o meu esquema, eu quero fazer ele retângulo, como é que eu faria? Você não divide no meio, então você ficaria com 3 divisões, ok? Uma com cerca de 50 centímetros do lado direito, outra do lado esquerdo do quadro, cerca de 50 centímetros, e cerca de 2 metros centrais por 1,20 m. Aí você teria um retângulo, ok? De 1,20 m de altura por cerca de 2 metros de comprimento, certo, pessoal? Então essa aí é mais uma dica de como vocês podem dividir quadro. Felizmente não tem padrão de tamanho de quadro, nem de altura, nem de comprimento. E aí vocês vão ter que adaptar de acordo com a necessidade, certo? Então ficamos por aí com mais uma dica.